Me manda o Tipo link assim, aí, na vai. verdade é meu histórico de notas, né? Mas aí pega todos os negócios. É, pode ser. Quer Me manda tipo um compartilhar a print. tela? Me manda um print, Hã? tipo, pode ser compartilhar a tela também, ou então você manda um print assim, cortando as notas se você quiser. Não precisa cortar não, minhas notas são boas. Ó, caras. E aí, pessoal, tudo bem? Quem aqui fala é o Ito. Estou aqui hoje com um amigo muito brabo. É o Vini Marra, cabuloso. Um mano meu aí que eu já conheci, a gente já fez um programa muito foda junto. Vou pedir para que ele se apresente aí para a gente conversar um pouco sobre o curso de economia. E aí galera, eu sou o Vinícius. Atualmente estou cursando aí, estou indo para o quarto período de economia do IBMEC. Também já fui diretor da Liga de Mercado Financeiro lá do IBMEC também. Atualmente eu trabalho também aí dentro do mercado financeiro. Só um pouquinho aí sobre a minha vida e ao longo do podcast a gente fala mais sobre o curso. Boa, Vini. Mano, o curso de economia é um curso muito desejado por muitas pessoas, por ser um curso muito amplo, que oferece uma área de atuação muito grande. E eu queria que você falasse um pouco o que te levou a escolher esse curso, o que te atraiu. Fala aí para o pessoal. Pô, na realidade, velho, eu entrei no IBMEC fazendo administração, e o curso de administração e economia ele é junto durante os 2 primeiros semestres lá no IBMEC, né? A mesma grade curricular e tudo mais. E lá dentro eu comecei a descobrir mais sobre o curso de economia, sobre o que realmente era proposto, né, pelos professores e tudo mais, e as áreas de atuação que iria me possibilitar. Uhum, Lá dentro do BIMEC mesmo, né, eu tive a oportunidade de entrar no núcleo de mercado financeiro e conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né, e isso me atraiu bastante, mais do que a carreira de administração em si. uhum, Então, eu optei, a partir daí, por ir para o curso de economia justamente porque tem um lado de mercado financeiro mesmo bem mais forte, apesar de que o de administração também é bom para isso. Mas o curso de economia ele traz uma visão de mais cenários econômicos e tudo mais, que te ajudam não só, né, nessa parte de mercado financeiro, você pode aí trabalhar também na gestão pública, no Banco Central, se você quiser, é, em bancos, consultoria, até se empreender. Enfim, tem muitas áreas de atuação que acabaram me atraindo mais por esse pensamento. Na verdade, cada área, né, ela tem um tipo de foco diferente, mas me atraiu mais por ser uma coisa mais especializada, né, que a administração é igual advogado, né, cada esquina tem um e acaba que você às vezes não é tão reconhecido por ter um diploma mais generalista, assim. E, ao mesmo uhum. tempo, o economista por, não é tão generalista, mas ao mesmo tempo te dá um campo de atuação muito grande, né? Então, eu gostei bastante disso. Realmente, eu acho que economia é um curso muito brabo, assim, para quem quer atuar, né, na área que se diz do mercado financeiro, mas acaba que é um preconceito, assim, que o pessoal tem, né? Quem forma economia vai atuar com comprando e vendendo ações, aquela coisa toda, mas não necessariamente, né? Igual você falou aí, pode trabalhar em banco, pode trabalhar em empresas. É, uma das áreas que eu acho legal é, tipo, identificação de cenários. Vamos supor, eu quero abrir um negócio em tal lugar. Aí o economista ele faz o estudo da região. Tem isso mesmo ou eu estou enganado? Isso é na parte mais de consultoria, né? Uhum, Isso dá tanto para o administrador quanto para o economista trabalharem, para ser bem sincero. A parte do economista é interessante para você pegar, por exemplo, vão analisar a situação econômica do Brasil, a demanda de mercado por tal e tal serviço ou produto que seja, e o economista ele consegue ter uma visão muito mais aprofundada disso. Então, até dentro do curso, né, a gente aprende matérias para testar certas demandas, assim, né, para conseguir medir
interesse do público para entender melhor a parte de Uhum. precificação, quanto que a gente chama de elasticidade do preço, que é basicamente, se eu mudar R$ 1 em um produto, quanto que isso vai alterar na minha demanda, isso vai ser bom ou isso vai ser ruim para o meu negócio, Sim, entender sim. mais essa parte macroeconômica que a gente fala, né, que é as partes relacionadas à taxa de juros, inflação, a demanda do mercado como um todo, e ao mesmo Uhum. tempo juntar isso com uma parte que a gente chama de microeconomia, que é uma parte das próprias empresas mesmo, de uma demanda de um mercado mais local, enfim, que seria uma parte também que, por mais que o administrador não estude com esse nome, mas que está mais ligado. Então, eu acho que o economista, nesse sentido, ele tem uma visão de análise de cenários bem mais rica, assim. Não, com certeza, mano. Eu achei muito brabo essas duas matérias, que inclusive tá no sua grade aí, né? Como a gente tá vendo aí, macroeconomia, microeconomia, muito foda, velho. Muito legal mesmo. É, como é que Tipo você assim, diz? Pode falar. essas duas vertentes, elas acompanham até o final do curso. Então, tipo assim, no primeiro período, a gente começa a ter macroeconomia e microeconomia. Uhum. Isso não acaba, tipo assim, basicamente até quase o último semestre, né, até o sexto, sétimo período ainda envolve um pouco isso. Você vai Então, são aprofundando, né? matérias que elas acompanham durante todo o curso, assim, né? São, digamos assim, são os dois pilares principais dentro do curso. Além disso, a gente tem uma parte de estatística muito forte também, que acaba Uhum. que a gente mistura, né, tanto com microeconomia com macroeconomia, essa parte de testes e tudo mais, né, a gente chama mais de econometria, que é essa junção de economia com estatística, Nó que doido, eu nem macroeconomia, sabia micro. disso. Grande parte do nosso curso, pelo menos no IBMEC, né, eu não sei, eu acredito que nem todas as faculdades têm uma veia estatística tão forte. Pelo que eu já conversei com alunos da UFMG, Uhum. não é tanto. Mas no IBMEC a gente tem também, né, desde o primeiro período, a gente tem estatística, e isso vai se aprofundando cada vez mais. Então, a gente, a partir do quarto período, começa a aprender, de fato, programação voltado para a estatística. Então, a gente usa muito R, que é uma linguagem, né, de programação, e Uhum. começa a trazer esse R para dentro de álgebra e tudo mais, para pegar a parte de estatística também e começar a misturar tudo isso com testes de econômicos mesmo, né? Porque a gente, todas essas, com certeza, né, as pessoas aí já viram o jornal, aí vira e fala assim, a projeção do PIB deste ano é de 2%, de crescimento de Uhum. 2%. Por trás desses 2%, muitos economistas, né, obviamente tem outros métodos, mas muitos utilizam essa parte de econometria. E aí se usa mais essa parte de programação mesmo e tudo mais. E tem vários testes, né, de análise de cenários para conseguir chegar num valor que possa ser entendido assim, que é aceito pelo mercado. Então, a gente tenta aprofundar bastante nessa parte para conseguir analisar um cenário macroeconômico, né? Como eu falei do país como um todo, falando bem resumidamente, tem toda essa base por trás. Então, o curso geralmente ele tem esses três principais pilares. Aí, juntando com isso, tem história da economia e coisas do gênero assim, mas que eu, pelo menos pelo que eu entendo, pelo que eu vi, são mais coisas à partes, né? A base, de fato, seria esses três pilares de microeconomia, macroeconomia e estatística. Pô, eu achei muito massa esse negócio da econometria e parece que não sei se é essa a impressão que eu tive, mas é como se fosse por métodos qualitativos, assim, quantitativos, na verdade, Uhum. você projetar um mercado, por exemplo, vale a pena levar minha empresa para determinado mercado? E aí você faz essa análise por meio enfim, de software, né, igual você disse, e para você saber se você teria sucesso ou não no mercado, né? Por análise de cenários e tal, aquela coisa toda.
Eu achei interessante, porque os números não vêm do nada, né? Nunca vêm do nada, na verdade. Na realidade, tipo assim, para essa parte de demanda, né, a gente tenta fazer, na verdade, para essa parte de estudo de mercado, né, principalmente as consultorias trabalham com isso. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei, mas Uhum, pelo que eu entendo, né, você faz uma pesquisa de mercado, então, tipo, uma pesquisa mesmo, né, por exemplo, eu quero abrir uma pastelaria lá no centro. Aí uhum, você fica no ponto em que as pessoas passam lá e tudo mais, faz uma coleta de dados a partir daí também, né? Você vê, não, tem interesse, beleza, tem interesse. Aí você abre, aí você vê a demanda de fato das pessoas por aquele produto, e a partir daí você começa a conseguir analisar melhor. A parte de econometria, né? Eu posso estar falando merda aí, porque eu não estudei tudo, né? Estou começando agora a estudar essa parte de econometria, mas uhum. pelo meu entendimento é mais voltado para uma parte mais macroeconômica. Então, para essa parte de PIB, inflação, para uma análise desse gênero, né? Já apesar de que, igual você falou, beleza, tem testes e por ter uma parte estatística muito forte, acaba que dá para você aproveitar também para fazer esses estudos de mercado de empresas e tudo mais. Por que eu estou só falando isso? Porque o curso de economia, ele não vai voltar tanto, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, como é que eu vou analisar a demanda desse mercado específico para ver se vale a pena ou não vale a pena abrir e tudo mais. O curso de economia, ele não vai falar isso para você. O curso de Uhum. administração, eu acho que aí, nesse caso, ele deve abranger mais esses tópicos. Também, dentro do IBMEC, no caso, né, dentro da UFMG, eu sei que tem também as empresas júniores de consultoria. Então, Sim. essas empresas, elas vão ajudar, auxiliar, né, o aluno a fazer estudos como esse. Então, estudos de análise de mercado, coisas do gênero, né? Aí eles vão abordar mais esse tópico. Mas dentro do curso de economia mesmo, a parte de econometria, ela é mais voltada para a visão geral, para análise de mercado como um todo, e não para empresas específicas, né? Que aí já entra no âmbito maior de administração. Entendi. Mano, muito interessante e eu queria saber assim, um pouco do perfil do estudante de economia. Como que é seu dia a dia, em tempos normais, né, não em pandemia, mas também se quiser falar um pouco como que está sendo a experiência EAD, mas privilegiando mais quando estava normal, né? Porque a gente espera que esse tempo vai passar, então como é que é seu dia a dia? Qual horário você entra, qual horário você sai? Então, falando mais da parte do IBMEC mesmo, né, que é o que eu conheço mais, durante os 2 primeiros períodos a gente tem aula de manhã e de tarde, Uhum, e aí a partir do terceiro período você tem a opção de fazer só de manhã. Isso até o sexto, e no sétimo período a aula começa a ser só na parte da noite. Então, num dia normal, né, considerando que eu não fosse estudar depois do horário, a gente entra às 7h30 e sai às 11h40, né? uhum, Igual eu falei, no primeiro e segundo período tem aula de tarde, então às vezes tem aula até 5h30 da tarde e tudo mais, mas é só nos 2 primeiros períodos. E por ser essa aula de tarde, ela é dividida, sendo bem sincero, porque eles não querem que você comece estagiando. Então eles uhum. colocam aulas de manhã e aulas de tarde para impedir de fato o aluno de conseguir estagiar por questão de conflito de horários mesmo. Porque daria para você fazer teoricamente, né? Porque você só tem lá no BMEC, o que acontece? As aulas, você tem, entre aspas, 2 aulas em uma. Então a gente tem aula de 7h30 até as 9h20 e depois de 9h50 até 11h40. Uhum. Então você tem 1h50 de aula sempre direto, né? Então você tem 2 aulas por dia. E aí, no primeiro e segundo período, muitas vezes você tem uma aula de manhã e outra aula de tarde.
entendeu? Tá. Só que daria para fazer tudo de manhã, não é que é integral, você tem aula, tipo assim, de 7 da manhã até 11h40 e depois de 1 da tarde até 5h40. Não, é 1h30, perdão, até 5h40. Não é isso. Eles dividem mesmo. É bom porque aí você tem mais tempo lá dentro do IBMEC, forçado, entre aspas. Mas aí dá para você estudar, né? Você tem mais disciplina, geralmente. As pessoas estudam mais quando estão dentro lá da faculdade, né? Do que em casa e tudo mais. Então, meio que força o aluno a ficar mais tempo dentro da faculdade e acaba que você dedica mais nesses primeiros períodos. Também, né, tem os núcleos de extensão, igual eu falei, né, tem a empresa de consultoria, que lá no caso é o IBMEX, que aí se você entrar, as atividades ela ocorrem de 1 até às 6 da tarde, de 1 da tarde até às 6. Tem o IFS, que é o IBMEC Finance Society, que é mais voltado para a parte de mercado financeiro, que é onde eu fui diretor. Nós temos também o mesmo horário, de 1 até às 6. E aí acaba que você passa a maior parte do seu dia dentro da faculdade mesmo, né? Fora isso, tem os núcleos à parte, por exemplo, tem o núcleo de negociações, que aí as reuniões ocorrem às quintas-feiras de noite. Então acaba que o ecossistema, o ambiente do próprio IBMEC, ele faz com que você tende a ficar muito tempo lá dentro, que você passe a maior parte do seu dia, não só nesse primeiro e segundo período, né, mas até se arranjar um estágio, pelo menos, muitas pessoas ficam lá o dia todo. Então, aí de 7h30 até as 5 e poucas, 6 horas da tarde, justamente não só pelas aulas, né, mas por esses projetos de extensão. Pode crer, mano. Boto fé demais, velho. Muito bom esse tanto de oportunidade, né, que você tá falando. Empresa júnior, núcleo de estudo. E você acredita que quando você estiver formado, você vai atuar na sua área? E de que forma? De que forma você pretende atuar quando você formasse? Então, atualmente, né, eu já trabalho no mercado financeiro. Eu atuo na parte de planejamento financeiro. Então, até o propósito da nossa empresa, né, a gente fala que é transformar sonhos em realidade. Então, a gente pega todos os sonhos das pessoas, né? E, por exemplo, quero comprar uma casa, quero me aposentar com 60 anos ganhando 10 mil, por exemplo. Então, a gente faz todo esse planejamento para ver o que a pessoa precisa fazer para conseguir isso, quais produtos financeiros ela precisa investir, qual diligência de gastos e tudo mais. Essa é uma parte que eu me interesso bastante. Isso é só um pedacinho muito pequeno do mercado financeiro, mas atualmente uma parte que eu me interesso bastante, eu pretendo continuar nela aí por um bom tempo. Mano, esse é um assunto muito interessante, muito mesmo. Eu queria até entrar com você nessa área e te perguntar como foi sua experiência lá acho que é IBS, é isso mesmo? IFS, IBMEC Finance Society. IFS, exatamente. Conta pra galera um pouco aí como é que foi sua experiência lá, o que você aprendeu lá, que você acha que você vai poder levar aí de aprendizado? Basicamente é o que eu não aprendi lá, né? Tipo assim, aprendi muita coisa mesmo. Que a gente tem a proposta lá dentro do IFS de fazer uma ponte entre o aluno e o mercado financeiro mesmo. Então, a gente tenta desenvolver vários treinamentos lá dentro e, ao mesmo tempo, fazer várias calls, ter contato com várias pessoas do mercado financeiro mesmo. Então, até ontem, né, a gente fez uma call, né, uma ligação com um cara que tem um fundo de investimentos quantitativos lá em Miami e tudo mais. Então, a gente sempre tenta estar em contato com pessoas do mercado. Isso acaba agregando bastante para os membros. Mas fora essas causas, né, dentro dos treinamentos que a gente desenvolve, atualmente a gente está muito focado na parte de valuation. Pô, Vinícius, que merda que é essa de valuation, né? Basicamente, as empresas, a gente tenta precificar elas. Vamos supor que você tem uma empresa aí de podcasts, tá? E aí você tem uma receita aí de 10 mil reais
por mês, 120 mil reais por ano, né? Sim. Aí você vira e fala assim, ó, velho, não tô querendo mais produzir podcast, tô cansado, acho que eu vou mudar de área, então eu vou vender essa empresa. Então a gente precisa chegar num preço justo para você vender essa empresa, né? E o processo pelo qual a gente vai chegar nesse valor justo é o valuation. Então a gente pega os valores, os fluxos de caixa, né? Ou seja, as receitas futuras, traz isso a valor presente. Porque, por exemplo, o que você prefere? Que eu te dê 1 milhão hoje ou 1 milhão daqui a 10 anos? Eu prefiro 1 milhão hoje, velho. Então o dinheiro, ele tem 1 milhão hoje, ele tem mais valor do que 1 milhão do que há 10 anos. Você não sabe a taxa de inflação que vai ter lá, né? Então você vai perder poder de compra, você não sabe o que pode acontecer e até você consumir imediatamente tem mais valor para você como consumidor, de fato, né? Até por isso as pessoas pegam dívidas, né? Porque elas querem antecipar consumos futuros hoje. Então o valor, ele tem dinheiro no tempo. E a gente pega, né, esse fluxo, essas receitas projetadas, né? A gente então faz um estudo da empresa, estudo de receitas antigas, tudo mais, estudo bem completo mesmo, e projeta quanto de receita que a empresa vai ter no futuro e traz isso a valor presente. Então a gente usa umas formulazinhas lá para trazer isso e chega num valor justo da empresa. Então todo esse processo, né, expliquei aí bem simplificadamente mesmo, né? A gente até esse mês a gente produziu um relatório aí de 30 páginas sobre uma empresa só. Então só para vocês terem uma noção do quão aprofundado é esse estudo, né? A gente chega a olhar desde as mesas de diretores, o conselho de administração, quem que está lá, né? Se eles são pessoas competentes ou não, as decisões que eles tomaram, se é legal para acionistas, se isso não é legal, estudar o mercado como um todo, quais são as barreiras de mercado, quais são as vantagens competitivas dessa empresa, né? E diversos outros fatores, os riscos, a própria parte de contabilidade da empresa mesmo, né? Como é que estão os custos, os gastos, as receitas, enfim, olha no detalhe mesmo, cada parte da empresa, bem minuciosamente, para conseguir estimar esse preço justo dela. Então, esse treinamento inicial todo, atualmente é de 6 meses, a gente faz esse treinamento, né, com os membros, para que eles consigam entender bastante esse processo. Posteriormente, a gente começa a trabalhar uma outra parte. Perdão, só para concluir, né? As pessoas que fazem esse trabalho, né, de chegar no preço justo da empresa, geralmente elas trabalham em um campo que a gente chama de Equity Research. Então, basicamente a análise de ações, né, busca de ações, que são as pessoas que geralmente elas ficam responsáveis dentro de bancos ou de fundos de investimento, ou casas de análise, né? As pessoas devem conhecer a Empíricos, que tem 500 anúncios no YouTube, né? Tem uma casa de análise. A Betina, isso mesmo. Então as pessoas XP também, trabalham... né? Oi? A XP Investimentos ou a XP já é outra história, corretor, sei lá. Não, a XP ela é corretora. Isso, é outra história. Apesar de que eles têm uma parte de análise também. Então, mas enfim, essas pessoas que trabalham especificamente com essa parte de valuation e tal, elas trabalham nessa parte de equity research. Já aí, a partir do momento que a gente entende que a pessoa está preparada, consegue analisar uma ação, a gente vai para uma parte de gestão de carteira. O que é isso? Você não vai ter só uma ação você não vai só comprar uma ação na sua vida, né? Um grande erro aí de muitas pessoas é virar e falar assim,
até já conversei com muitas pessoas que fizeram isso. Comprei Petrobras em 2008. E aí a ação parou de cair e tudo mais. Assim, velho. Aí vira e fala assim, a bolsa de valores é um cassino, não sei o que mais. Assim, velho, você vai colocar todas as suas economias, tudo que você tem, em uma chance só. É aquela velha história, né? Tipo assim, da galinha que bota o ovo só em um cesto. Você não vai fazer isso, né? Você tem que diversificar. Exatamente. Então, aí a gente começa a introduzir para os nossos integrantes, né? Qual que é a melhor forma de fazer essa diversificação, fazer uma análise de controle de risco, e começa a demonstrar, né, várias medidas, várias técnicas. Acho que não vale a pena, né, eu entrar aqui a fundo nisso, mas tem várias formas de se medir qual que é o melhor portfólio a ser escolhido, qual que é a melhor combinação de ações, e a gente começa a entrar bastante dentro disso. E a gente ainda está com uma proposta que ainda não está em vigor, mas que a gente pretende no próximo semestre ou no outro, trazer novos núcleos para dentro da Liga de Mercado Financeiro também. Então, por exemplo, criar uma área só de renda fixa, uma área de fusões e aquisições, tentar pegar nessas principais maiores áreas de atuação do mercado financeiro e ter núcleos específicos disso para que os nossos membros consigam aprofundar ainda mais aí nessas partes. Acaba que a gente conversou bastante de mercado financeiro aqui e talvez para quem está ouvindo ficou um pouco confuso, mas na verdade eu acredito, né, que você vai estudar praticamente tudo isso que a gente está falando aqui dentro do curso, né? E vai ter, enfim, uma parte teórica por trás, assim, para poder te auxiliar. Mais ou menos, pra ser bem sincero, bem pouco. Não é bem pouco, vou ser justo, mais ou menos. O curso, ele te dá, por exemplo, você tem aí no terceiro período, geralmente você tem a disciplina de mercados financeiros, no quarto período você tem mercado de capitais, no quinto você tem finanças corporativas, que entram um pouco dentro disso. Só que não é a mesma coisa de você estar no núcleo, por exemplo, que você aprende bem mais a fundo essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, dentro dessas disciplinas de mercados financeiros, você vai aprender muito como é que se calcula as taxas de juros, de 500 formas diferentes, né? Porque cada um tem um detalhe. Só uma coisa, né? Taxa de juros que eu tô falando é taxa de juros da economia, não. Dentro dessa disciplina, né? Taxa de juros por exemplo, você faz uma compra lá na CIA e eles falam que a taxa de juros é 6% ao mês. Então é basicamente essa taxa de juros, né? Aí a gente aprende a calcular de várias formas diferentes, aprende um pouco sobre diferentes produtos do mercado financeiro, né? Várias formas de aplicações e tudo mais, só que não entra tanto a fundo. E nesses núcleos de extensão, você tem a oportunidade de entrar mais a fundo dentro de cada partezinha dessa. Então, até no próprio BMEC, né, eles têm uma disciplina optativa de valuation. Só que nós temos, né, membros que fizeram essa disciplina e membros que passaram pelo nosso treinamento, né, eles falam que não é bem diferente, mas a gente acaba que aprofunda mais, muito mais, dentro dos detalhes, né, do valuation em si. Até porque a gente tem uma carga horária maior, né, que fica aí todo dia, 4 horas por dia. Então a gente tem a oportunidade de entrar bem mais a fundo dentro desses assuntos. O curso, ele dá, sim, uma base boa, mas se você quiser aprofundar mais, você tem que procurar alguma parte de extensão. Da mesma forma que eu falei para a parte de consultoria, né, tem um núcleo, né, que é o IBMEX, que é a empresa de consultoria júnior, e eles aprofundam muito mais dentro dessa parte de consultoria, que não é abordada tão a fundo dentro do curso, entendeu?
Sim, Então, sim. o curso, ele mostra a ponta do iceberg, mas você tem que correr atrás para ver o iceberg inteiro, entendeu? Faz muito sentido, mano. Faz muito sentido. Porque assim como vários cursos, o curso de economia ele é muito amplo, então você tem que escolher o que faz sentido para você, onde que, enfim, onde que você acha que você vai ser mais feliz, sei lá. Vamos, mano, Sim, sim. por período, vamos falar qual matéria você mais curtiu, qual matéria você menos curtiu, para dar um direcionamento pro pessoal que tá com interesse em fazer esse curso, velho. No Tá. primeiro período aí. Qual que você mais gostou, qual que você menos gostou, conta pra nós. A matéria que eu mais gostei foi a de microeconomia, Uhum. que a gente começa a estudar mais essas demandas de mercado, né? E começa a entrar, para mim, eu senti que foi uma parte um pouco mais prática. Apesar de que não é prática de fato, mas te ajuda no entendimento do mundo mesmo. Para mim é uma matéria que saltou muito aos meus olhos, mas eu sei que também não é a matéria mais querida entre as pessoas, principalmente os economistas. Uhum. A maioria dos meus amigos economistas, eles preferem a parte de macroeconomia, que aí, nesse primeiro período, a gente aprende PIB, como é que calcula o PIB, influência da inflação, o que é inflação, tudo mais, e essas coisas do gênero assim. Então, essa é uma parte que geralmente é mais querida pela maioria dos economistas. E a que eu menos gostei foi a parte de cálculo, para ser bem sincero, até porque eu tive um pouco mais de dificuldade, Uhum. porque antes de ir fazer administração no IBMEC, eu fiz relações públicas no FMG, e eu fiquei Uhum. sem ter contato com o cálculo, né, com matemática, assim, por muito tempo. E cálculo lá no IBMEC é muito puxado, a gente usa o cálculo, né, até o último semestre, assim, coisas mais avançadas, a gente tem no curso de economia até o cálculo 3, então eu tive um pouco de dificuldade, apesar de que eu fui muito bem, mas é porque eu corri muito atrás. Então, se eu não tivesse dedicado bastante, eu ia passar um sufoco aí muito grande. E acho que por isso foi a matéria que eu menos gostei também. E por não ter uma aplicação prática de fato, né, digamos assim. Você vai aplicar em outras Exatamente. matérias, mas é só em outras matérias, né? Você não vai aplicar no dia a dia. Cálculo, o seu aquele coisa de tal do integral, da derivada, é isso? Ou Uhum. é É igual de engenharia mesmo. igual da engenharia, né? Nossa, meu Deus. Uhum. Aí a pessoa vai pra economia achando que vai fugir da matemática, né? Rodou. Se bem que, tipo assim, tem faculdades, por exemplo, a PUC, a Uni, que pelo que eu ouvi falar, eu não posso dar certeza, né? Talvez Uhum. seja diferente do que eu acredito e do que eu ouvi falar, mas eles falam que essa parte de cálculo é bem mais tranquila, né? Porque no IBMEC eles não dão mole não, tipo assim, eles pegam, até comparei com amigos meus que fazem engenharia no FMG e é a mesma coisa, tipo assim, eles pegam bem pesado mesmo, que eles acreditam que essa parte quantitativa tem que estar muito bem desenvolvida dentro do Do indivíduo, né? Do estudante. aluno, né? Uhum. Isso. Mano, o Zoom tá falando aqui que vai encerrar em menos de 1 minuto. Eu não sei o que isso significa, mas se encerrar mesmo, eu vou abrir de novo. E a gente faz um mini break, assim, já voltando falando do segundo período. Tá aparecendo pra você aí também? Vai acabar. Como é que eu faço pra não deixar acabar? Você tem que pagar R$14,99 por mês. Dólares. Coitado. Eu vou abrir outra, mano. Eu não sei se nessa dá pra continuar ou... Vamos ver aqui. Não, tem que... Acaba que a gente já volta devido ao orçamento curto aí do canal, então eu já vou pedindo aí, deixa seu like. Já quem chegou até aqui, pode deixar algumas perguntas específicas aí, porque se surgir, vamos supor, umas 10 perguntas, eu gravo o segundo episódio com o Vini respondendo essas perguntas específicas. E é isso, mano. Vamos continuar aqui no segundo período do Vini falando o que ele mais gostou, o que ele menos gostou. No segundo período, velho, eu peguei, acho que um mês, né, um pouco mais de um mês de aula aí presencial, né, o resto já foi mais
EAD, isso mudou bastante, mas tentando desconsiderar um pouco esse, essa Tá. parte, eu acho que, por mais que não tenha a ver tanto com economia assim, a matéria que eu mais gostei foi a parte de ciências políticas sociais. Essa Pode falar. matéria, na realidade, eu tinha até tido na UFMG também, que ela pega um pouco dos maiores sociólogos, filósofos, assim, principalmente sociólogos e economistas também, no caso do IBMEC, né? E a gente começa a entrar um pouco a fundo sobre o pensamento deles, né? Então a gente estuda literalmente todas as vertentes, não todas, né? Porque todas não tem como, mas as principais vertentes aí de pensamento socioeconômico, digamos assim, né? Eu achei muito fera, velho. Tipo assim, por mais que a gente estuda desde Marx até Mises, né? Então, tipo assim, literalmente todas as principais ideologias, assim. Sim. E algumas que não são tão conhecidas, assim. Então, tem vários nomes muito importantes que acaba que não entram, né, no senso comum, mas são pessoas muito relevantes, assim, para o mundo da economia e de entendimento do crescimento das nações, digamos assim, né? Então, tem vários economistas e vários sociólogos que a gente estuda que eles falam sobre, tipo assim, o que faz uma nação dar certo, o que faz uma nação não dar certo, né? Prosperar, não prosperar, economicamente, não economicamente. Estudar um pouco mais sobre os pensamentos que influenciam o nosso mundo hoje em dia, né? Então, até sem entrar um pouco do aspecto político mesmo, né? Tipo assim, você entender um pouco mais o pensamento de Marx, o pensamento, meu professor abordou também a escola de Frankfurt, que foi derivada, né, do pensamento marxista, e também a gente entender um pouco de Mises, um pouco de Keynes, porque, querendo ou não, esses três principais, né, digamos assim, eles estão dentro do imaginário político dos principais líderes mundiais, né? Sim, com certeza. Assim, Trump, Biden, Bolsonaro, Lula, que seja, tipo assim, todos os principais líderes mundiais, assim, né, representando esses países, eles seguem uma certa ideologia. E muitas vezes você tem apreço de uma e não foca tanto em estudar a outra, né? Então, nessa disciplina, você invariavelmente você tem que estudar todas. Então, é bom para você entender um pouco mais o outro lado, por mais que o curso, né, ele não aborda nenhuma parte política, de fato, tipo assim, falar isso é certo, isso é errado, não sei o que é mais, tipo assim, é literalmente a exposição de fato, bem, como é que fala, sem partido, digamos assim. Até uma coisa que eu admirei bastante do IBMEC nesse sentido, né, de tentar ser o mais apartidário possível, até dos professores, né, na realidade, eles são, muito difícil, eu pessoalmente não vivenciei nenhuma experiência nesse sentido, né, de posicionamento político por parte dos professores. Isso é bem interessante, que na FMG foi o contrário, mas é muito legal você ter uma visão assim geral. Eu acho que isso acrescentou bastante, e não só para minha carreira como economista, mas também para o meu lado pessoal mesmo, de pensamento próprio. Então essa foi a matéria que eu mais gostei. E só fazer um comentário rapidão. Você usou o termo nação, aí eu até lembrei aqui daquele livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que também é um economista, né? Sim. Bem relevante, acho que para o cenário liberal econômico, se eu não me engano, é isso? Isso, do liberalismo. Sim, a gente chega... Na verdade, eu acho que esse é o primeiro livro que
que a gente estuda dentro dessa disciplina, a riqueza das nações do Adam Smith. Foda. E a gente, é interessante, velho, porque o meu professor, o Lucas Azambuja, foi o nome dele, que a gente sempre tenta estudar, principalmente na metade do curso para frente dessa disciplina, a gente sempre estuda duas ideologias opostas juntas. Sim, então, legal. Por exemplo, a gente pega um pensador que hoje seria considerado aí de esquerda e um pensador que hoje seria considerado de direita, e estuda eles juntos, sobre o mesmo tema. Então, você consegue e vai fazendo, né, os contrapontos de um, apresentando os argumentos de um e dos outros. Então, no início do curso a gente não faz isso, tipo assim, só que vai fazendo intercalando. Então, por exemplo, primeiro estuda aí o Adam Smith e Mises, e aí logo depois Marx e Escola de Frankfurt. Então, tipo assim, sempre é um intercalado do outro ou os dois juntos, né? Então é muito interessante de você ir fazer, que você vai fazendo, né, esses contrapontos, igual eu falei, né, sem fazer juízo de valor do que está certo e do que é errado, mas justamente apresentando ambos os lados, né? Isso eu acho bem interessante. Tem muita coisa legal de todo mundo, tipo, de todos, como é que eu posso falar, autores, sei lá, economistas, sociólogos, filósofos, que são ignorados mais por conta de política, né? E acaba que, vamos supor, você consegue tirar muita coisa boa de Marx, você consegue tirar muita coisa boa de Keynes, só que se você levar para o aspecto político, você vai praticamente ignorar tudo que os caras fizeram, falaram. E é uma coisa muito errada, né? Você ignorar o progresso que os caras trouxeram no tempo deles, pelo menos se você analisar pelo contexto, né, velho? Tipo assim, os caras foram bons pra época, os caras fizeram ter um progresso pra época. Não sei se pode se dizer progresso e nem se foram realmente bons, mas eu acho interessante você conhecer de fato o pensamento deles. Então, por exemplo, por mais que a gente que não acha que seja bom e que tem algum processo dentro do nazismo, eu acho interessante você conhecer e saber o que foi e qualquer ideologia por trás, seja para você ter uma repulsa e não querer se aprofundar muito mais no assunto e tudo mais, mas você ter uma noção, entender dos principais pensamentos, dos principais autores e tudo mais, saber um pouquinho de cada coisa. Eu acho interessante você ter essa noção histórica e de importância para o pensamento da época, né? Sim. Isso eu acho bastante interessante. Eu acho que os casos foram importantes não porque, enfim, fizeram coisas certas, mas para a gente fazer boas escolhas, a gente precisa de fazer más escolhas, né? Então, vamos supor, os caras fizeram uma teoria econômica e vamos supor que algum país aplicou. Você viu que aquilo ali não deu certo, é uma coisa que você vai descartar. Então, eu digo que pelo menos foi importante nesse aspecto, entendeu? De saber que muita coisa que eles tentavam pregar, quando aplicada à prática, não funcionava. Então, para você saber o que era certo, você tinha que saber o que era errado. Também. Então, pelo menos nesse sentido, ajudou a economia a amadurecendo. Né? Aí, tipo, novamente vai ter que não vou sair muito, não, mas o cálculo também ficou entre o meu pior aí. Chatinho, né? Pode mais chatinho no segundo período. Já entrando mais no terceiro período, você lembra que eu falei, né? Você tem aí macroeconomia e microeconomia basicamente em todos os períodos. No segundo período, a microeconomia a gente chama de mercados e concorrência. Legal. Macroeconomia a gente não tem no segundo período. Porque acaba que a macroeconomia ela vai voltar no terceiro com o nome de contabilidade social. Não é macroeconomia, só que é ligado, tipo assim, essas partes macroeconômicas e tudo mais. Sim.
E no segundo período, aí tem nesse mercado de concorrência e microeconomia no terceiro, que fica conhecido como teoria do consumidor. Eu, pessoalmente, gostei bastante dessa matéria de teoria do consumidor. Geralmente é uma matéria que as pessoas não gostam tanto, principalmente porque o professor ele puxa bastante. O professor de teoria do consumidor é o coordenador do curso de economia, o coordenador geral dos cursos, e ele é um cara que ele gosta de dar matéria bem dada, digamos assim. Então ele passa coisas muito além do livro e coisas do gênero, acaba que você tem que aprender muito bem a matéria para você conseguir se dar bem nela. Então, muitas pessoas não gostam por causa disso. Eu, pessoalmente, sempre, todas as partes de microeconomia eu gostei bastante. Então, foi uma matéria que eu gostei muito. Já que eu menos gostei... Álgebra linear. Que cara. Álgebra linear. Eu estou em dúvida entre álgebra linear e otimização de processos dinâmicos. Que seria cálculo 3, ou otimização. Então, mas acho que a álgebra linear ainda foi mais chato. Mas, enfim. É bom saber, né? Porque não é só oba-oba, né, o curso, né? Tem parte boas e chatas, né? Igual todo curso, praticamente. Sim, com certeza. Só para dar uma visão um pouco mais geral, né, dentro de contabilidade social, que seria essa outra parte de macroeconomia, a gente aprofunda mais na contabilidade social mesmo. O que é isso? Tem a contabilidade empresarial, então você vai analisar a BRE, né, balanço patrimonial, as contas da empresa. E já na contabilidade social a gente começa a analisar as contas do país. Então, por exemplo, no primeiro período a gente aprofunda bastante sobre o PIB. Agora a gente começa a aprofundar mais sobre outras contas nacionais. Então, por exemplo, entender mais sobre a parte de balança comercial, todas as contas envolvidas dentro disso. A gente começa a entender também mais sobre o balanço do Banco Central, sobre, por exemplo... É muito importante também, né? Sim, é interessante. Talvez não seja uma coisa que todas as pessoas precisam saber, mas é uma coisa que eu, pelo menos, eu acho muito interessante de todas as pessoas saberem, né? Tipo assim, são coisas que não são obrigatórias, mas são coisas interessantes, assim, que eu acho bem legal. Então a gente aprofunda mais nessas outras contas nacionais, digamos assim, né? da sociedade. No quarto período eu não vou saber falar muito, né, dos próximos períodos, que eu vou começar o quarto agora. Mas basicamente, pelo que eu já conversei, né, com pessoas aí de períodos para frente, a gente começa a estudar a parte de contabilidade empresarial, que é justamente, né, você entender o demonstrativo de resultados, balanço patrimonial, então você conseguir entender essa parte financeira de fato de uma empresa. A econometria básica, que é o que a gente já conversou sobre econometria, né? Você começa a aprender um pouco mais de programação. Essa econometria básica, pelo que eu já vi e ouvi falar, é uma parte mais de definições mesmo, então não é uma parte tão prática, mas você começa a ver todas essas partes de álgebra, otimização, estatística, e tudo isso aplicado à programação, e começando a introduzir parte econômica mesmo dentro desse aspecto econométrico, né? Aí tem a parte de macroeconomia aberta, porque, vamos supor, a gente está tentando estudar macroeconomia, esse estudo do país inteiro, dessas contas nacionais e tudo mais. Obviamente, eu estou falando, tipo assim, com palavras muito simplistas e que não estão totalmente certas no rigor acadêmico, né? Mas só para um entendimento geral. Então, a gente começa a colocar com mais contundência os outros países, como é que essas relações com os outros países elas vão afetar as contas e tudo mais. O mercado de capitais ele começa a entrar mais
É, é como se fosse um mercado financeiros ponto 2, Sim. tipo assim, começa a aprofundar mais, né, dentro do mercado de capitais especificamente, parte de ações, então é até interessante, porque dentro do mercado financeiro tem muitas certificações e, e essas matérias de mercados financeiros, mercado de capitais e posteriormente finanças corporativas te dão uma base muito boa para você conseguir tirar essas certificações que muitas vezes são obrigatórias para você trabalhar em certos lugares. Massa É, demais. é, o curso do IBMEC, ele tenta cobrir bastante isso, tipo assim, dessa parte de certificações que eu acho bem interessante. No quinto período, aí eu já sei bem menos ainda, mas finanças corporativas, você começa a entrar mais dentro dos indicadores, dentro das empresas, né? Que a gente estuda também no núcleo lá no IFS. Então, você começa a entrar mais dentro da saúde da empresa financeira, digamos assim. Econometria de séries temporais, que aí começa a aprofundar mais. História do pensamento econômico, macroeconomia com microfundamentos, que aí junta, né? Macroeconomia com microeconomia, que parece ser muito doido. Uhum. Teoria dos Muito jogos, doido. é muito doido. Teoria dos jogos, que é tipo assim, a gente até estuda o início disso aí em ciências políticas sociais. Equilíbrio de Nash, esse tipo de coisa? Cara, eu não vou saber te dizer porque eu não fiz a disciplina ainda. Uhum. Mas é porque a Eu teoria dos sei que, tipo jogos, eu lembro assim, daquele filme, né? Teoria dos jogos, que é daquele economista lá, não sei o que lá, Nash. sim, tem coisas disso mesmo. A gente estudou um bem básico em ciências políticas sociais, ser bem sincero, eu nunca aprofundei muito nesse assunto. A gente até estudou essa parte de equilíbrio de Nash e tal, tem alguns jogos específicos que a gente estuda, que basicamente é você, bom, pelo menos o que eu estudei, né? Eu posso estar falando merda aí, mas é você levar em consideração as decisões dos outros e como é Sim. que os outros vão agir em Olha, determinados cenários e começar a estudar esses diferentes cenários é, e ver qual que é o melhor, como é que fala? a melhor Qual que é a decisão melhor pra todo decisão mundo, a se né? tomar, né? É bem legal, tem uma cena do filme bem legal, vou até deixar na descrição pra quem quiser assistir, que é a cena do bar. Não sei se você conhece a cena. Que tem um Não. grupo de amigos, aí tem uma loura, e a loura tá com várias amigas morenas. Aí todo mundo quer a loura, né? São uns quatro amigos. Aí o Nash ele fala assim, mano, se todo mundo for na loura, ninguém vai conseguir, tá ligado? Porque, tipo assim, vai todo mundo se anular e vai ficar todo mundo sem um par. Aí eles falam, Uhum. ó, se todo mundo for na amiga, ela vai se sentir não sei o que lá e vai escolher um da gente. Aí todo mundo sai ganhando. É Uhum. bem da hora, vou botar depois pro É bem pessoal assistir. interessante, assim. É como se fosse uma disciplina de xadrez da vida real, né? Exatamente. Se todo mundo atacar o mesmo público, vai dar caô, né? Basicamente. Sim, exatamente. Muito doido. Nesse período, aí realmente, velho, eu não vou nem saber falar pra você, que eu Não, mas tá não tranquilo, mano. cheguei Acho que tudo que a você conhecer, falou, do mas, que tipo você. assim, acho que deu pra ter uma visão geral, assim, né, do curso. Com certeza, porque quem quiser fazer seu curso vai ter que passar pelas matérias primárias, né? O ciclo básico, a coisa Sim. toda, então já tem um panorama bem legal, velho. Como já tá dando um pouco seu horário aqui, velho, agora que eu vi, eu vou te pedir só pra gente fazer um encerramento falando um pouquinho para quem tem interesse de entrar no mercado financeiro 2021, o que você acha que o cara pode fazer assim para dar o primeiro passo? Se você tá, se você tem alguma página, um site para indicar para a pessoa dar o primeiro passo dela, porque eu sou um desses caras que é entusiasta, quer começar, mas não tem muita, tipo assim, não tem muita, não sabe onde ir na fonte, assim, de o que investir, onde investir meu dinheiro e tal, e acaba que fica, né, parado no tempo, sem fazer nada. Pô, se você está na faculdade, eu recomendo fortemente que você entre para uma liga de mercado financeiro. Eu sei Uhum. que no IBMEC, no FMG tem, né, ligas aí muito boas. No FMG tem o Finance, no IBMEC tem o IFS. Em qualquer outro estado aí que você, nas maiores faculdades, geralmente tem essas ligas. Eu acho que é um passo muito interessante de se dar, que você tem uma evolução muito grande, até por você ter contato com pessoas muito mais experientes. Além disso, páginas. Eu acho que
o Primo Rico é um bom começo. Então ele tem a página aí, né, no Instagram, o Thiago Nigro, e no YouTube, Primo Rico. Boa. A Liga de Mercado Financeiro lá do Remaker, a gente tem uma página também, Muito boa, eu que é sigo. IFS. Boa. Você segue lá? Sigo, eu já vi. ifs.bh, se não me engano, deixa eu até conferir aqui. Eu vou deixar tudo pessoal na IFS descrição para o pessoal underline seguir. BH. Isso, Às vezes eu posto também no meu Insta pessoal, que é vini.narra. Então, a gente, às vezes eu posto, pretendo começar a postar mais coisas sobre isso lá. Boa. E, deixa eu ver. Tem um outro cara que aí já é mais avançado, mas que eu gosto bastante também, que é o Thiago Reis. Ele posta muitas coisas aí no Instagram também. É Thiago Reis, o Instagram dele. Acho que essas 4 páginas elas já estão ótimas aí para você dar o primeiro passo. Boa. Mano, eu gostaria de agradecer de verdade aí por sua contribuição. Espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa aí a decidir se quer ou não fazer o curso de economia. É um curso muito foda. Quase que eu fui fazer esse curso lá na UFOP, na época que eu fiz Enem. E acabou que, por, enfim, decisões da vida, eu acabei ficando em BH mesmo. Mas é um curso muito bravo, mano. Eu sempre quis saber um pouco mais. E agradeço aí por você ter cedido um pouco do seu tempo aí ajudando a gente aqui a entender um pouco mais do curso. Nada que isso, foi um prazer. Qualquer coisa pode me falar aí. E se realmente tiver muitas pessoas interessadas, a gente faz uma segunda parte. Fechado então, mano. Agradecer, todo mundo ficou até aí. Se ficou, pode dar seu like, seu subscribe, segue o Vini lá no Insta e deixa sua pergunta. Qualquer coisa a gente faz um segundo episódio. E é isso. Obrigado a todos aí. Valeu, Vini. Valeu, eu que agradeço o convite aí, tudo. Valeu, mano. Tamo junto. Falou.